Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Amém. Vamos orar, queridos. Sabedoria e conhecimento. Sabemos, ó Deus, até aqui, Pai, poucos capítulos, poucas palavras, poucas frases nós lemos em Provérbios e sabemos, Deus. Tua palavra nos diz em Colossenses onde é que está oculto, onde é que está entesourado toda essa riqueza da sabedoria e do conhecimento em Cristo Jesus. Então, ó Deus, em cada palavra nós encontramos, Deus, nós podemos ver Cristo. A tradução para sabedoria é Cristo, Pai. Nós queremos buscar nele cada vez mais sabedoria para as nossas vidas. Ó Deus, como o Senhor tem feito em misericórdia nessa igreja, o Senhor tem alimentado o seu povo, o Senhor tem trazido aqueles que estavam longe do Senhor. Pela tua palavra, o Senhor tem aproximado de ti. Continua fazendo isso, ó Deus, com auxílio, Pai, do teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus, fala mais uma vez aos nossos corações. Precisamos te ouvir, ó Deus. Talvez não o que gostaríamos. Talvez serão instantes de tortura, Deus, por ficarmos ouvindo tanto tempo a tua palavra. Mas é o que nós precisamos, porque de outra sorte, de maneira tola, iremos morrer cada vez mais rápido, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela nossa vida, Pai. Em Cristo Jesus, fala aos nossos corações, pela exclusividade e suficiência da tua palavra. Amém. Queridos irmãos, quantas vezes a nossa mente traz de tantos anos passados instruções que nós recebemos dos nossos pais ou dos nossos responsáveis. Numa conversa rápida, nós ouvimos alguém dizer: olha, eu tive um pai ausente, eu tive uma mãe muito distante, mas eles me ensinaram tais e tais coisas. Talvez é só uma lição que você ouve aquela pessoa dizer, porque aqueles seus pais, seus responsáveis, talvez um avô, um tio, alguém que foi responsável por você na sua infância. Talvez você só se lembre de poucas coisas, mas você guarda aquilo para sempre. E o mais interessante ouvir é quando as pessoas assumem que receberam tais instruções, tais conselhos, tais sabedorias, mas não aplicaram e por isso sofrem. Eu costumo trazer exemplos, né, repetidos aqui, igual Provérbios. Provérbios repete muito, tá? Eu já falei de uma tia minha que, eu conversando com ela disse para mim assim: meu tio
o seu tio, o meu irmão, ele me disse tudo o que é que os rapazes iriam fazer comigo, me enganando. Eles vão chegar para você e vão dizer, olha, eu amo você, você é a pessoa mais linda do mundo, e eu vou me casar com você, e eu vou te fazer feliz pro resto da vida. E com isso, eles vão abusar de você. Eles vão usar você. E quando não se vir mais, eles vão descartar. E a minha tia, em meio às lágrimas, ela disse, por que é que eu não apliquei aquilo que eu ouvi do meu irmão? Quanta consideração eu tinha pelo meu irmão. Como eu amava esse irmão em especial. E ele me deixou claro o que é que os rapazes iriam fazer comigo. E por causa disso, hoje, eu trago tantas e tantas cicatrizes, tantas e tantas dores na minha vida. Então, numa conversa rápida, certamente você já ouviu isso de alguém. Instruções que foram recebidas, que foram guardadas, mas que não foram aplicadas e que não foram usadas. Todas as vezes que Provérbios, ou a palavra do Senhor como um todo, que toda ela tem peso de ordenança, ela nos traz sabedoria. Guarda. Esse guardar, irmãos, não é um guardar, como eu sempre costumo dizer, eu vou guardar para não usar mais. Né? Eu vou guardar para me lembrar de vez em quando. Não é esse tipo de guardar. Eu vou guardar e deixar enferrujar e vou deixar empoeirar. O guardar não traz essa ideia? O guardar muitas vezes traz a ideia de que eu tenho, não sei onde está, mas eu guardei. Eu me lembro que procurando vídeos na internet, vendo vídeos sobre o Japão, eu vi que... eu vi em certo vídeo um homem que tem uma câmera no capacete, aleatoriamente, no YouTube eu vi. E filmando o trânsito, as coisas e tal, e ele flagrou um carro da polícia entrando na contramão. E não deu outra. Ele acelerou a moto e foi atrás, rodou ali o quarteirão para não cometer também infrações, né? Para não tomar contramão. Ele rodou o quarteirão todo e achou a viatura que tinha entrado na contramão. E eu fiquei curioso, do que é que esse cara vai fazer com a polícia ali? Então ele abordou o carro da polícia de maneira muito... ele não desacatou de forma nenhuma, mas ele foi muito ríspido, né, em dizer aos policiais que eles tinham cometido uma infração. E como a polícia estava na porta já da delegacia, eu não entendo japonês e nem tinha legenda, tá? Mas ele passou alguns instantes exortando os policiais porque tinham entrado na contramão. E os policiais educadamente, de cabeça baixa, ouvindo toda a exortação. Eu achei, no meu ponto de vista, eu acho que pela nossa cultura aqui no Brasil, né, que ele foi até ríspido demais, que ele foi ousado demais. Mas ele passou muito tempo ali, passando, explicando com a mão, gesticulando, deu para entender, né, e logicamente na legenda do vídeo de quem colocou, que ele estava ali recobrando da polícia ali as leis do trânsito, das quais eles deviam ser os promotores, né? Eles deveriam ser aqueles que deviam estar ensinando a lei e preservando ela. Eu sei que ele desceu do carro e entraram lá na delegacia, eu não sei o que aconteceu, se aqueles policiais foram notificados, eu não sei o que aconteceu. Mas eu achei tão estranho, não quero fazer comparações com o Brasil, tá? Amamos a polícia, amamos a lei da nossa nação e vamos respeitar sempre e orar por elas. Mas não quero fazer comparações aqui. Mas o que eu achei estranho foi aqueles homens da lei, eles receberem então ali instruções de um cidadão comum, assim eu posso chamá-lo. E eu achei super vergonhoso aquilo para aqueles policiais, porque infringiram a lei da qual eles deveriam promover e preservar por elas. O livro de Provérbios, ele tem essa capacidade de impactar com poucas palavras. Pequenas frases, ele impacta. E aí, pastor, eu não vi nada disso aqui, porque nós não chegamos, apesar de estarmos no livro de Provérbios, na linguagem proverbial. Apenas a partir do capítulo 10 é que vamos entrar na linguagem proverbial. Então, o que é que Provérbios vai fazer aqui durante esses capítulos todos? Repetir, repetir e repetir. Já falei que certo puritano aqui, já falei várias vezes, certa vez foi criticado porque repetia muito a mesma coisa. E ele disse, é porque eu estou batendo em portas vazias.
Eu estou batendo em casas vazias, em portas de casas vazias. Tem um poeta nordestino que ele disse algo parecido, é gritar o de casa em casa oca. Então esse gritar o de casa em casa oca é que não tem ninguém lá dentro, você vai ficar chamando e ninguém vai responder. Muitas vezes do púlpito procedem sempre palavras, deveria proceder palavras de sabedoria, porque deveria ser apenas a exclusividade da palavra de Deus, a pregação deveria ser, assim diz o Senhor, a exposição da mesma, deveria ser, infelizmente não é o que tem acontecido, mas queridos, o ouvido da igreja não correspondem à expectativa daquele que prega. Porque veja, qual é a minha obrigação? Expor a palavra de Deus, o que diz o Senhor, apenas como um porta-voz, mas a grande expectativa de que a igreja escute e que eu mesmo saia daqui vivendo, que eu mesmo desça desse púlpito queimando para viver. Mas voltemos então aqui à linguagem de Provérbios, da qual Salomão usa a figura dos filhos. E eu quero que vocês observem, irmãos, no versículo 1, esse capítulo, né? Ele não tem nenhuma dificuldade de interpretação e muitas vezes há uma inclinação da igreja de ouvir sermões que têm dificuldades de interpretação ou curiosidades, né? Eu quero ver o pregador desenrolando aquilo, desatando aquele nó de coisas que eu sempre tive dúvida, né? Nesse texto. Não há dificuldades nesse texto, apenas o receber a verdade, receber a sabedoria, receber Cristo, que é a sabedoria, e você aplicar, e aí você vive, e aí você vai se livrar de vários males. Mas observem, irmãos, a Salomão ele usa aqui filhos, ou seja, com aquela ideia de que nós sabemos, biblicamente, que só teve um filho, que foi Roboão. Mas observe, ele diz filhos. Ele está disposto não somente a ensinar a seu filho, mas a ensinar o filho dos outros também. Ou seja, aqueles que querem ouvir, como nós ouvimos no começo de Provérbios, a sabedoria, ela é personificada como alguém que sobe nos muros da cidade, alguém que vai em praça pública, grita e chama a atenção e diz, eu estou aqui, você quer me escutar? Ela faz de tudo para ser ouvida, para que ela possa ser aplicada no seu coração. Então, veja, Salomão, desde o começo do sermão, quando eu estava trazendo as introduções de Provérbios, de que Salomão não está escrevendo isso especificamente para seu filho, e agora aplica a gente. Mas ele quer falar a todo Israel, ele quer falar todo ao povo de Deus, e aprove a Deus conservar toda e está entre nós hoje. Então, ele se dirige, filhos, ou seja, eu me encaixo, é como se eu dissesse, oi pai, eu escuto o Senhor. Filho, ouvis a instrução do Pai e estais atento para conhecerdes o entendimento. Veja, queridos, do começo ao fim, sempre de maneira afetuosa, veja, é um pai, ou seja, que tem autoridade, mas tem muita afeição, ele se dirige a você. Veja, mais uma vez, não há complicação. O que ele traz aqui, do versículo 1 ao versículo 13, é a instrução de filho a um pai, na expectativa de que aquele filho cresça, guardando tudo aquilo em uso. Aí do 14 ao 19, ele vai falar sobre as más companhias, sobre as obras infrutíferas das trevas. E aí do versículo 19 ao 27, ele vai falar sobre como preservar essa sabedoria e reter os seus frutos. Mas do 1 ao 13, nesse capítulo 4, instrução de um pai a um filho. Veja, como quem tem autoridade, mas cheio de afeição, cheio de amor. Por que essa linguagem, irmãos? Por que essa linguagem? Veja, inclina o teu ouvido, é teu pai. Deus, Pai, Todo-Poderoso, Ele quer te instruir, Ele quer te ensinar. Veja, alguém vai dizer, não pastor, é porque essa linguagem só é para jovem. Quem precisa aprender são os jovens. Jovens não têm maturidade, jovens não têm sabedoria nenhuma. Eu sou uma pessoa experimentada, eu já vivi, eu posso dar aula. Eu posso subir num púlpito e falar muito mais do que qualquer pastor. Só que o púlpito não é lugar para falar sobre a sua experiência de vida. O púlpito é lugar para expor as escrituras sagradas. Mas eu não preciso do púlpito, mas desce aqui embaixo que eu vou te instruir, eu vou instruir toda a igreja com a minha experiência de vida, com os meus sofrimentos, com as minhas vitórias. Veja, não é disso que nós precisamos.
Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Mas então por que ele se dirige a filhos, a filhos? Porque, irmãos, desde a mais tenra idade. Veja, qual é a melhor idade para se ensinar, para se aprender? Infância. Veja, irmãos, uma criança, por isso que a gente fala tanto sobre a negligência de filhos. Quando a gente terceiriza aquilo que é próprio nosso, uma responsabilidade nossa, e aí eu terceirizo. Veja, nós vemos Davi, que ele teve tanto dinheiro, tantas posses, o próprio Salomão também, eles tiveram condições de ter tutores para seus filhos, de ter auxílio para o ensino dos seus filhos, mas de forma nenhuma eles deixaram de estar presentes e ensinar os seus filhos. E mesmo assim amargaram tanto, né? Quando falharam na educação dos seus filhos. Eu quero aprender com o erro deles e não falhar com minhas filhas. E não chegar na frente e dizer aonde eu errei. Aonde foi que eu errei? Porque, veja, irmãos, nós precisamos não apenas ouvir, tá? Nós precisamos ver exemplos. Nós precisamos ver exemplos. O que o autor vai dizer aqui, irmãos, olha, quando você era pequeno, eu lhe instruía no caminho que você devia andar, ou seja, dá a ideia de que o autor, ele ia pelo caminho e o seu filho ia aprendendo com ele. Deuteronômio capítulo 6. O que nos diz Deuteronômio capítulo 6? De que maneira nós devemos ensinar os nossos filhos? Vocês lembram, queridos? Vamos abrir Deuteronômio capítulo 6? Eu queria ler o capítulo todo, mas vamos ler a partir do versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja de que maneira que eu devo amar o Senhor. Não como segunda, terceira, quarta opção, ou como alguma coisa que eu posso colocar do lado e amar também. Mas de que maneira eu devo amar o Senhor? De todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. Isso estando em mim, isso já estando no meu coração, isso sendo uma verdade minha, eu posso passar isso a meus filhos. Eu posso voltar à memória de vocês e dizer assim, rapaz, eu lembro que o meu pai dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é falso moralismo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é falso moralismo. Você está ensinando seu filho de maneira errada. Olha, papai não faz, mamãe não faz, mas vocês devem fazer. Ou então, papai e mamãe faz isso, mas vocês não devem fazer. Olha como é a instrução bíblica, bem diferente da sua. Olha como ela lhe confronta e como ela lhe fere. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu ordeno a você. Ela vai estar no teu coração. Ela vai estar no teu coração. E aí depois, irmãos, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, sempre, todo lugar, para lembrança a palavra do Senhor. Se você não quiser chamar isso de culto doméstico, não chame não. Não precisa chamar não. Chame do nome que você quiser. Se você disser, eu não faço culto doméstico, porque eu não tenho tempo. Toda vez que alguém vem dizer a mim assim, algum pai, quando eu estou dando palestra em outro lugar, até aqui na igreja também, alguém já deve ter ouvido. Alguém levanta a mão assim e diz assim, pastor, e eu, não tem como fazer o culto doméstico. Aí eu disse a ele, faça 2 cultos domésticos. Faça um pela manhã logo cedo, faça um à noite. E se o horário for mais complicado, você faz 3 cultos domésticos.
Ou isso é prejuízo para você, meu irmão? Ou isso é um terror para a sua vida, você abrir a Bíblia, você orar e você cantar um louvor ao Senhor com sua família em alguns instantes. Inexcusável o homem. Veja, está no seu coração, é uma ordem. Essa ordem, ela está no teu coração. E aí você vai passar agora para os seus filhos. Aí agora você vai passar para os seus filhos, andando pelo caminho, ao sentar, ao deitar, ao levantar. Veja, observe mais uma vez a linguagem de Provérbios, irmãos. Estai atento para conhecerdes o entendimento. Tá, os filhos estão atentos. Os filhos estão atentos. Porque é o que um filho faz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês matriculam seus filhos numa faculdade assim que eles nascem. Eles estão matriculados. Obrigado, meu irmão. Eles estão matriculados nessa universidade assim que eles nascem. Eles estão atentos a tudo que nós fazemos. Absolutamente tudo. Eu não sou mais criança, pastor. Eu não sou mais criança. Nem o texto está falando sobre criação de filhos. Tá bom. Tudo isso eu estou te dizendo. Veja. Quando ela é nova. E alguém vai dizer assim, mas pastor, eu sou uma vara seca, já sou uma vara madura. Se me envergar, eu quebro. Aí deixa eu dizer uma coisa para você, deixe que o Senhor lhe quebre. Deixe que o Senhor lhe arrebente. Deixe que o Senhor lhe faça de novo, assim como Ele faz com um vaso. Deixe que Ele quebre e te faça um vaso novo na sua vida. A ilustração, todas essas instruções acompanhe comigo o texto. Versículo 2. Porque eu vos dou boa doutrina. Veja, não deixes o meu ensino. No momento conveniente da sua vida, no momento do aperto, você vai fazer o que você quer. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, na companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os teus mandamentos e vive. Veja, hoje o Senhor está dizendo para você, não importa quanto você já sofreu, Ele quer dizer, senta aqui agora no meu colo, eu quero que você viva, agora, eu quero que você guarde os meus mandamentos. Irmãos, Mateus capítulo 19. Eu gostaria de colocar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo aguentar e acrescentar isso no final do sermão. Mas Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja, qual é a linguagem de Provérbios? Guarda os meus mandamentos. Era isso que minha mãe me dizia, era isso que meu pai me dizia. Retém no teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. O que eu preciso fazer para obter a vida eterna, para alcançar a vida eterna? Bom mestre, o que você fala acerca do que é bom? Se você me chama de bom, você reconhece que eu sou Deus. Bom só existe um que está no céu. Jesus Cristo não está dizendo, eu não sou bom. Ele está dizendo, você me reconhece como Deus então, né? Se me chama dessa forma. Guarda os meus mandamentos e aí você vai viver. E aí você vai ter a vida eterna. Adquire a sabedoria. Adquire o entendimento. A gente sempre vê isso em Provérbios, né? Sabedoria
e entendimento logo depois. A sabedoria, adquire a sabedoria. O que é que nós vimos em Tiago? Se alguém, porém, necessita de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, ninguém nasce com sabedoria. Irmãos, olha, nós nascemos com malícia. Nós nascemos com inclinação para o mal terrível. Natural essa inclinação. Nascemos com ela. Em pecado nos concebeu nossa mãe. Então, eu não estou falando de malícia, a Bíblia não está falando de esperteza para ganhar dinheiro, para sobressair sobre o próximo. Não é sobre isso. Sobre a sabedoria que é Cristo Jesus. Veja, ela é nos dada gratuitamente. Veja, mas ao nosso esforço. Sempre está ligado à nossa responsabilidade. Sempre. Graça do Senhor, a soberania de Deus em nos dar, mas também a nossa busca. Então, adquire. Colossenses diz que está ocultado em Cristo. Cave, busque. Ame cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Se devote cada vez mais a Ele. E aí, o conhecendo, serás cada vez mais sábio. Então, ele diz, adquire a sabedoria e o conhecimento. Ou seja, agora, a habilidade, você vai ter o conhecimento para ter a habilidade de tomar decisões certas. De ter o discernimento do que é bom e do que é mal. Então, ele diz, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Veja, a proteção, a guarda, se você tiver esse bom relacionamento ativo, veja, com a sabedoria, um relacionamento íntimo com a sabedoria, você estará protegido. O princípio da sabedoria é adquire sabedoria. Veja, observe, irmãos, você quer ser sábio, então veja qual é o princípio. Você vai rebuscar em Cristo Jesus. Você vai correr até Cristo Jesus. Você vai se abraçar a Cristo Jesus. Você vai estar acorrentado e jamais você vai se apartar de Cristo Jesus. Esse é o princípio. Quando você for buscar cada vez mais em Cristo Jesus. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Usar todos os meios que Deus te deu. Absolutamente. Se Deus te deu dinheiro, tu vai usar dinheiro para isso. Se tu tem habilidades, tu vai usar tuas habilidades para isso. E absolutamente tudo isso tu vai usar para que possa buscar esse entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Vocês já ouviram nos sermões passados essa questão do diadema, desse enfeite, desse destaque, dessa honraria. Todos vão ver em você, todos vão notar em você a sabedoria. Você, vivendo, você vai ser visto, enfim, Cristo em sua vida. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. O caminho da sabedoria te ensinei, as veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guardas, porque ela é a tua vida. Irmãos, veja, os teus anos de vida serão multiplicados. Honra teu pai e a tua mãe. E aí os dias que o Senhor teu Deus te dá serão prolongados de vida. Vejam, queridos, tudo aquilo que é dito com referência a um filho, somente aqueles que nessa manhã, veja, tiverem um coração como de um filho. Pastor, como assim? Seja mais claro. Então deixa eu ser mais claro pela palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar que a sabedoria nos explique porque é que ele fala de filho, ouve a instrução, filho, não largue a instrução, e meu filho, quando você era pequeno eu te ensinei. Vamos abrir então em Mateus, mais uma vez, irmãos. Mateus capítulo 18. E eu peço a você que preste bem atenção e nós vamos encerrar. Mateus capítulo 18. Por que, pastor, essa linguagem de provérbios de filho e ensino? Mateus capítulo 18. Versículo 1 ao versículo 3. Naquela hora,
Aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Deixa eu ler o 4, irmãos, também. E o 5, tá? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Absurdo quando esse texto é usado para alguém confrontar a própria Bíblia e querer contradizer a Bíblia quando o salmista diz que em pecado nossa mãe nos gerou. É um absurdo isso. Porque a Bíblia diz que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Mas observe, esse texto aqui é usado, isso é quebra do mandamento forte, irmãos, quando nós abrimos nossa boca de maneira irresponsável e dizemos o que ela não está dizendo. Veja, algumas pessoas dizem assim, esse texto está dizendo aqui que se não formos como uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus, significa que uma criança não tem pecado nenhum. Então ele está dizendo, se você for como uma criança, ou seja, sem pecado, aí você vai para o céu. De forma nenhuma Jesus Cristo está dizendo isso. Observe que depois ele vai dizer, aquele que se humilhar como essa criança. Queridos irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer aqui é, quem não for dependente como uma criança, é do seu pai, é do seu tutor, é do seu responsável. A humilhação de uma criança, ela depende dos seus pais para absolutamente tudo. Uma criança depende do seu pai para aprender a andar, ela depende do seu pai para que coloque ela para dormir, para que troque sua fralda, troque suas roupas, para que a alimente com cuidado. Veja, para que lhe ensine a andar, para que lhe ensine aonde pisar, para que lhe instrua com sabedoria. Quem é que vai ensinar a criança? Deixa eu voltar um pouco a falar do mal do nosso mundo, dos nossos dias, do nosso país. De novo, a terceirização da nossa responsabilidade. Aquilo que o governo quer fazer, né? Se intrometer na criação dos nossos filhos. Não mais ciência, mas eles vão ensinar acerca de coisas da qual, como intrometidos, vocês não foram chamados, não ousem. Eu lembro que eu vi nas redes sociais uma foto de alguns professores universitários aí, federais, universidades federais, com uma placa enorme dizendo assim, eu sou professor e eu vou ensinar a ideologia de gênero a seu filho. Naquele dia eu decidi tirar minhas filhas da escola. Graças a Deus que antes dos 5 anos de idade elas já sabem ler. E aí sobre o daqui a pouco e o depois, não é o púlpito lugar para dizer isso. Lugar para se conversar sobre isso. Mas eu não vou deixar que outra pessoa confunda a cabeça da minha filha, mate a cabeça da minha filha e dizer assim, mas é o mundo, você tem que aceitar. Você vai criar seus filhos dentro de uma bolha, vou criar meus filhos dentro de uma bolha. Eles são incapazes e eu não vou abandonar esses incapazes na mão de malfeitores, na mão de ímpios. Eu não tenho que seguir o ritmo desse mundo mau e caído. Eu não tenho que seguir. Nem estou tentando influenciar ninguém aqui, a homeschooling, nada não, tá? De jeito nenhum. Eu só quero dizer, você atente para seus filhos, porque ele passa um período todinho na mão de outras pessoas que você não sabe o que está sendo ensinado a eles. E o outro período todinho ele vai passar na frente da televisão e com eletrônicos na sua mão. Depois você vai dizer, eu não posso fazer nada, né? A decisão dele, né? Foi assim, eu não sei, eu ensinei tanto esse menino, ensinei tanto essa menina, e ela hoje tomou esse rumo. Eu já disse para vocês, irmãos, algo que é tão perigoso, né? Lá na frente, se um de minhas filhas não guardar essas instruções, eu vou queimar a minha língua, e eu assumo de hoje, eu errei com minhas filhas. Se lá na frente um de minhas filhas não tiverem temendo ao Senhor mais, vocês podem rebuscar esses vídeos na internet e dizer aqui, ó,
E eu vou dizer de agora, eu assumo a minha culpa. O que eu quero dizer com isso é, meu irmão, se você hoje não se desdobra, se você hoje não se arrebenta, não se quebra, não se humilha como uma criança diante do Senhor para dizer, eu não sei de nada, a minha vida até aqui não me levou a lugar nenhum. O que eu trouxe até aqui foi amargura, tristezas e dores. E talvez você venha me mostrar um troféu de dinheiro, talvez você venha me mostrar outro troféu de status, talvez você venha me mostrar um troféu de posição na sociedade. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre a sabedoria de Cristo na tua vida, sobre a tua satisfação de viver e sobre o teu desejo com a eternidade. O quanto você tem amado a volta do Senhor Jesus Cristo. Volto a dizer, não é porque a sua vida está horrível, cheia de amargura, que você tem uma opção. Ainda bem que eu tenho uma opção, o céu, né? Vai ser bom se Jesus Cristo voltar, porque eu não aguento mais essa vida. Eu quero ver você desejar o eterno quando estiver tudo bem aqui. No momento de alegria, você dizer assim, volta, Senhor. Eu quero ver você gritar Maranata quando receber uma promoção no trabalho, quando estiver gozando de prazeres nessa vida, você dizer, Senhor, volta agora, meu Deus. Volta agora que eu ganhei essa bonificação, volta agora. Deixa nem eu gastar ela. Eu quero ver a gente desejar isso, dessa maneira. Quem não for como uma criança dessa, agora, nessa manhã, veja, essa instrução, essas palavras, não adiantou de absolutamente nada. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, lá fora, daquela porta ali, nós já mostramos que não aprendemos nada. Nada, absolutamente nada. Eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, eu pregando sobre o Evangelho, sobre a graça, e eu chorando, não me aguentei, e alguém chegou para mim e disse, pastor, por que o senhor chorou? Por que é que o senhor chorou? E eu disse, meu irmão, sabe a vontade que eu estou agora de colocar todo mundo para dentro e pregar de novo? Porque a minha sensação é de que ninguém me entendeu. Fracasso na pregação, eu fracassei na pregação, somente eu entendi aquilo. Então a minha sensação era, volta todo mundo lá para dentro de novo. As instruções desse pai, ele fica o tempo todo, não esqueça, não largue, abrace ela, não a subestime, mas estime-a, ame-a, preserve-a. Os mandamentos, a palavra do Senhor. Veja, o autor diz assim, guarda os mandamentos e vive. Não é guarda os mandamentos e vegete. Ele não está dizendo assim, olha, guarda os meus mandamentos e sobreviva, não. E rasteje, não. Ele está dizendo, guarda os meus mandamentos e viva. Meu irmão e minha irmã, até quando você vai ficar dando murro em ponta de faca, como diz a nossa expressão nordestina? Até quando você vai ficar se frustrando e colecionando derrotas em sua vida? Veja, você precisa de quanto mais de dinheiro para saber que ele não vai trazer alegria para você? O que é que você precisa mais dessa vida? Para você saber que tudo se esgota, até os prazeres. Isso tudo se esgota. Vai buscar no sexo os prazeres, vai se esgotar. O homem tem buscado agora o homossexualismo cada vez mais. Agora é com bicho, é com animal, é com defunto, é com tudo. O homem não encontra satisfação no sexo, nunca vai encontrar. No dinheiro, nunca. No pisar no seu próximo, nunca. Adquire essa sabedoria. Adquire Cristo Jesus nessa manhã. Mas como um filho, como uma criança, se humilhe. Como alguém que entende que depende do Senhor. E diga assim para Deus agora, Pai, me instrui, porque eu quero viver. Amém? Vamos orar, queridos. Deus maravilhoso. Nós iremos louvar o Teu santo nome agora, Pai, em resposta à pregação da palavra aos nossos corações, as Tuas instruções. Ó Deus, que ela seja de fato pregada, Pai, e que eu ame essas instruções, Pai. A grande resposta
da verdade para o meu coração é que eu vou amar cada vez mais a tua palavra, Deus, agora. Cada vez mais, Deus, eu vou buscar a tua palavra, eu vou conhecer Jesus Cristo cada vez mais onde ele é revelado, somente na Escritura Sagrada. A prova de que eu estou me humilhando como uma criança agora, ou seja, me tornando totalmente dependente do Senhor, é de que eu vou ouvir tuas instruções, a tua palavra, a tua sabedoria, os teus mandamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, concede isso a nós, Deus. Ah, Deus, tu és soberano. A quem, Pai, o Senhor quiser, mas eu suplico, Pai, em minha oração, a mim e a todos aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém.